Ai, papai, olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. Ainda nesta edição, em discussões pesadas sobre a última rodada do Campeonato Mineiro e o Lauren. Daqui a pouco vamos falar de tudo isso aqui nos Donos da Bola. Aliás, eu preciso falar para você do piso ideal para sua casa. Qual é? A Madepol tem todos. Você já sabe que o que eu falo aqui é porque a dica é quente. Então, que tal aproveitar a super oferta da Madepol para trocar aquele piso na sua casa, no seu escritório, na sua empresa? Meu amigo, a Madepol está com pisos a partir de R$ 19,90 ao metro quadrado e são muitas opções. Piso para sua sala, a Madepol tem. Piso para o quarto do bebê, a Madepol tem. Piso aí para fácil de limpar, a Madepol tem. Então não perca tempo. Você vai encontrar pisos laminados a partir de R$ 34,90 ao metro quadrado também. Como, por exemplo, deck de Cumaru para sua área externa aí, a partir de R$ 59,90 o metro quadrado. Tacos de madeira maciça, a partir de R$ 19,90 o metro quadrado. E se eu fosse você, ia lá na Madepol. O showroom é aquele grandão, bonito, ali na Pedro II, 1894. E só tem lá, não tem outro lugar. O telefone é o 3526.000, 3526.000. Madepol.com.br. Também no site você conhece o mix completo de produtos dessa loja que é incrível, a maior do Brasil. 3426.000. A Madepol tem, é bom e é barato. Põe o David para falar questionado, né? Maltratado, pisoteado e meteu 9 pontos para cima do Galo na primeira fase. Veja aí, roda aí. Nós conseguimos colocar o nosso ritmo de jogo. Claro que houve assim uma oscilação pelo fato de jogadores assim, não estar jogando muito, mas eu gostei muito de terminar o jogo com 7 jogadores criados dentro do Cruzeiro. O objetivo maior é a conquista, né? Não adianta a gente colocar 9 pontos de diferença, 6, 12, e se você não consegue ganhar o título. Mas eu fico feliz porque o trabalho está sendo bem feito, né? Junto com a comissão técnica toda, a diretoria. Claro que é um trabalho a longo prazo, mas a gente fica muito feliz de ter abrido 9 pontos no nosso maior rival. Bom, o que tem que ser discutido aqui é o seguinte, o assunto que a gente falava, enquanto o David também nessa entrevista era mostrado para você, era essa questão, porque, por exemplo, se o David perde o Campeonato Mineiro, tendo aberto 9 pontos, é motivo para ser demitido? Se o Aguirre tivesse metido 9 pontos de frente, ele seria demitido? Se ganha o Campeonato Mineiro, e aí as discussões deverão acabar de vez? Aí está, e você responde. Se o David tivesse perdido para o Tricordiano em casa, do jeito que foi, ele teria sido demitido. Nossa, se ele tivesse perdido, se ele tivesse com 9 pontos fora, ele teria sido demitido, porque a pressão era diferente, o histórico era diferente. O David driblou toda essa história, mudou de esquema, voltou no esquema, mudou de novo. Terminou o jogo ontem com 7 jogadores da base, dentro daquela história que ele prometia lá, de voltar sempre mexendo, observando os jogadores. E foi isso que aconteceu com o Cruzeiro, porque, na verdade, o Campeonato Mineiro para o David tinha uma importância muito grande, ele falou isso o tempo inteiro. A conquista do campeonato, a chegada, o primeiro lugar, as possibilidades que ele tem na competição estadual vão interferir diretamente na continuidade do trabalho dele, porque ele está começando. É por isso. Ô Ídolo, a gente sempre discute, às vezes os temas ficam repetitivos, principalmente para quem assiste o programa todo dia, mas é impossível não tocar no assunto. Eu vejo uma aceitação de que o Cruzeiro, e o esquema do Mano era com 3 volantes, e aí o David acabou com esse esquema, depois voltou e tal. Por que se aceita, se tolera melhor o Cruzeiro jogar com 3 volantes do que o Atlético jogar com 3 volantes, embora o assunto seja Cruzeiro, os melhores momentos estão na tela? Olha, primeiro porque o Mano Menezes chegou ano passado numa situação bem peculiar, o time estava mal, naquele momento o que importava era o resultado veio, então a torcida já se acostumou com um padrão que deu certo. E segundo que a gente pode relativizar também essa história do rótulo de 3 volantes, porque no caso do Cruzeiro, um deles é o Cabral, né, que é um meio-campista, né, é um cara que ajuda na marcação, e o próprio Romero, que muitas vezes cai ali pelo lado direito, também não joga como um volante típico nesse esquema
do David. Então é preciso pontuar as coisas. Agora, já que você perguntou do Atlético também, eu não vejo como um problema, assim, é o fim do mundo escalar 3 volantes no Atlético. Eu só acho que no caso do Atlético, esdrúxula, gente. O que muita gente defende, é o meu caso, acho que é o do Edu também, não é que é o fim do mundo escalar 3 volantes, é que simplesmente pelas peças que o time tem, dá para formar um time mais qualificado com os 3 meias. Mas fica vulnerável, Igor. É o que o Cruzeiro enfrentava e por isso as críticas eram tão pesadas contra o David. O time com 2 volantes era muito vulnerável. Eu não acho o Atlético com 2 volantes vulneráveis. Eu acho que é, poxa. Tem gente lá de dentro dizendo isso. Mas a minha opinião é que você não tem, mas quem está lá vivendo o dia a dia sabe que o time está muito exposto. Mas é vulnerável, você vê no jogo, né? No dia a dia, não. Mas pode ser uma situação transitória. Eu estou falando de exposição. Mas pode ser transitório. Você tem algumas peças nesse momento que não estão funcionando no Atlético. Só lembrando que o assunto é Cruzeiro. Você faz uma pergunta comparando. Comparações. Eu acho esdrúxulo, porque cada um tem um elenco diferente. Tem peças para um time e peças de outro. Um elenco tem peças que rendem num esquema, outro em outro esquema. Não tem nada a ver. E a comparação dos 9 pontos também do David com a Aguirre, eu acho que tem nada a ver também. O David, no início do ano, falou: Campeonato Mineiro, eu vou usar o que eu tenho de melhor, porque eu preciso dar resultado para a minha diretoria que confiou em mim. O Atlético está entrando com o time reserva aí direto e reto. Também acho que não tem a menor comparação. O Atlético perdeu 3 jogos no Campeonato Mineiro. Eu concordo com o Panzi. O Atlético perdeu 3 jogos do Campeonato Mineiro. Um para o Cruzeiro, clássico, aí méritos para o Cruzeiro. E as outras 2 derrotas do Atlético foram com o time reserva. Não estou dizendo que pelo fato de ser o time reserva, principalmente ontem, a gente deve apagar e não criticar. Tem que criticar sim, porque foi muito feio. Não foi só uma derrota. Né? Você tem que pesar o adversário. Mas ao o Cruzeiro mesmo tempo... favorito, Ídolo, por ter aberto 9 pontos de frente favorito para ganhar o campeonato? Os 2 são favoritos nos seus respectivos confrontos, aí no clássico, na final, que provavelmente vai acontecer. Você me pergunta mais perto, Everton, que o futebol é tão dinâmico, tanta coisa pode acontecer até lá. Eu não vou afinar para a resposta, mas eu acho muito cedo para dar resposta hoje com relação a isso. O que pode mudar daqui 2 semanas? O Atlético na Libertadores, por exemplo, e o Cruzeiro na Copa o clima do Brasil, piorar, dia 20 a pressão aumentar... o Cruzeiro, bem ou mal, apesar de ter feito uma campanha muito melhor, vai pegar um adversário mais difícil. Acho que passa, mas vai passar como? Convencendo ou com 2 empates, por exemplo? O América é mais difícil para o RT. Eu também acho, com certeza. Você acha o América um adversário muito cascudo? É time de Série A. O América não é que é muito cascudo, mas da realidade do Campeonato Mineiro é o 3º melhor time. E o América tem um investimento muito maior que o RT. Eu acho que o América vai estrear o Borges, né? Mas foi muito mal. E sobre o jogo de ontem ainda do Cruzeiro, eu gostei do Mike. Gostei do Mike de novo. Não, na tabela, né? Viu? Mas na prática é melhor justiça ao Mike mesmo. De novo, foi bem no jogo. Ele foi bem no jogo anterior. Foi bem ontem de novo. É boa coisa pro Cruzeiro, o Mike tá melhorando. Nazário, Douglas Coutinho. Você sabe que um de vocês, eu não sei se foi você ou Edmara, mencionou questão de histórico aí do Aguirre e do David. Eu vou falar do Cruzeiro. Às vezes eu fico me perguntando o que é pior em certo sentido, assim. Você ter um técnico que não tem histórico nenhum, para o bem ou para o mal, que está começando, aí você tem que apurar, saber quais são as qualificações dele para saber se você apoia ou não. E eu, nesse trabalho de apuração, fiquei convicto de que ele é muito bom e merece a chance. Ou um cara que tem um histórico, mas que você não gosta tanto do histórico, que é o caso do Aguirre comigo. Né? Que eu não estou falando isso agora por causa do jogo ontem. E não acho que é exatamente um mau treinador, mas nunca achei que essa sumidade toda. Então, para mim, fica essa sensação. Nós estamos conhecendo. O outro eu já conheço e já tenho ressalva. É relativo, assim, porque essa questão de histórico, todo mundo coloca, não, porque o David não tem. Às vezes é melhor não ter e você conhecer do que já ter curioso que o Cruzeiro você nota, e só não nota quem não quer, uma melhora considerável jogo a jogo. É só ter um pouquinho de boa vontade. Melhora jogo a jogo. Não é número, é técnica, é tático, é campo. Além dos números, que quantas vezes briguei com o Eduardo aqui sobre a questão do desempenho, o time vem melhorando o desempenho jogo a jogo. Eu falei aqui, eu acho que melhorou mesmo. Eu acho que melhorou, mas isso não impede de eu ter criticado quando estava mal. Não. Que está melhorado, tem. Pois mas agora o assunto é o momento. Que bom o assunto é o momento. Mas mesmo antes dessa melhora que aconteceu, concordo com você, aconteceu, mesmo antes, eu acho que o David poderia receber algumas críticas sim,
no sentido, ó, o time está ganhando, mas não está convencendo, mas o clima, o tipo de pressão, essa sangria desatada, nossa, o Cruzeiro está perdido, era totalmente impertinente. Também acho. Não tinha nada a ver com isso, nem com o momento que era. Agora, mesmo naquele momento, mesmo antes da melhora, porque o cara tinha acabado de chegar, estava começando, bem ou mal, estava ganhando. Sim, o que a gente diz é o seguinte, o título do Campeonato Mineiro, ele não pode servir de parâmetro para você dar sequência no trabalho do David, na minha opinião. Mas aí, como você disse, futebol é um negócio complicado. Você não sabe se vai cruzar com o Atlético na final, se vai passar pelo América, e se cruzar com o Atlético e se tiver dificuldade. As coisas mudam muito rapidamente. Mas que o David enfrentou uma turbulência desgraçada e fechou a primeira fase muito bem, convenhamos. E lá dentro também, né? Vamos falar a verdade. A pressão não foi só externa. A gente sabe que dentro do Cruzeiro também teve uma pressão muito grande. Quantas vezes nós falamos aqui de reunião de conselheiro, lá na segunda, não sei que dia, que estava pedindo a história do David, questionando. Mas você sabe que eu acho que... Treinador falando assim, olha, eu conversei sim e tal. Quantas vezes? Mas qual o treinador que falou isso? Não, tá falando assim, o Eduardo Batista? Não, a gente recebeu a informação. Recebemos, o próprio nós demos Cuca, aqui. O Cruzeiro negou que o Cuca tinha sido contactado o e tal, mas foi uma informação sua, em primeira mão, numa apuração sua nos bastidores. Sim. Porque do jeito que ela falou, parecia que era uma coisa mais pública. Aí teve o Eduardo Batista. O próprio treinador declarando publicamente. E o Eduardo Batista, eu apurei que não teve nada, não. O Eduardo Batista teve nada. Não teve nada, não. Porque às vezes a assessoria planta aí também. Agora, só para não perder o gancho, o Fred, existe alguma possibilidade do Fred vestir a camisa do Cruzeiro? Não, acho que ele vai se acertar com o Fluminense mesmo. Você acha que ele vai se acertar no Fluminense? Não sai do Fluminense. Ontem, na verdade, o próprio Levi já deu uma entrevista incisiva em alguns pontos, mas na maioria das questões se mostrando aberto para discutir. O Fred também tem mostrado essa intenção. Não teve essa história de ele ou eu, isso não aconteceu. Não teve esse momento, eles sequer encontraram e não teve essa questão assim colocada dessa forma taxativa. Então acho que eles vão acabar. Não estou dizendo que está tudo lindo, não. Não estou amenizando a situação, não. Mas isso que foi publicado literalmente, a ele ou eu, não teve, não. Acho que é um problema que existe, mas não tão grave assim, não tão fim do mundo. Porque ontem, quando... porque saiu isso que eu estou falando, mas isso que saiu é furado, Quando começou a rolar esse disse-me-disse, Fred vai sair. Aí daqui a pouco, os repórteres de São Paulo começaram a ligar e tal. Teu telefone do Fred, acho que é Ricardo Chaves, sei lá, o empresário dele, do Francis Melo, que é assessor de imprensa. E aí eu falei, peraí. Aí eu escutei o seu pai ontem, o Afonso, falando que poderia pintar em Minas Gerais, poderia, de repente, até jogar no Atlético e tal. Eu falei, o Afonso não é de brincar com essas coisas. Aí fomos correr atrás da informação, né? Mas o Cruzeiro negou, o Atlético negou, agora o ídolo que tem informações privilegiadas diz que não tem nada disso. E lembrando também que existe, se sair por causa de ambiente... Tem uma proposta que ele recusou há pouco tempo, China, né? que pode voltar na próxima janela, que tem no meio do ano aí. Então, mesmo às vezes os caras se resolvem pular, vamos aguentar um outro aqui também, poucos meses, falou, que depois eu vou para a China ganhar mais. Corinthians hoje cresceu. Até porque o Corinthians tem o André, né? Também. O Corinthians precisa desesperadamente. Oportunidade é igual gol, ou seja, você não pode perder. Amanhã, no estande de vendas do Residencial Montiville, teremos uma equipe show de bola te aguardando com as melhores condições para te deixar cara a cara com o melhor apartamento do Barreiro de Baixo para você marcar o gol de placa da sua vida. Está querendo comprar um apartamento, está querendo mudar, está querendo, de repente, fazer um investimento? Olha, até 3 vezes no sinal, né? Parcelas fixas durante a obra. Lembrando que o acabamento do prédio é superior, é coisa realmente fina, melhor localização e o preço, meu amigo, está imbatível. E não é só isso não, fechando o negócio, você ainda vai levar para casa 2 camisas oficiais do seu time de coração e um par de ingressos para assistir de camarote a um jogo do seu time do coração no Campeonato Mineiro. Aproveite, porque é somente amanhã. Gostou? Então saiba mais no prodomoparamorar.com.br. Eu repito, prodomoparamorar.com.br. Está aqui embaixo, ó. Não tem erro. E o telefone, hein?
25 26 81 07, 25 26 81 07. Intervalo, a gente volta em 2 minutos. Não saia daí, até já.